A igreja celebra hoje um dos seus maiores santos, com certeza o maior missionário, São Francisco Xavier, um missionário que converteu nações inteiras, meu irmão. Santo Afonso Maria de Ligório chega a dizer que São Francisco Xavier deu 10 milhões de almas para Jesus. Os relatos dizem que ele batizou aproximadamente 300 mil pessoas. Um homem que fazia milagres, ressuscitava mortos, curava doenças, devolvia a visão, a fala aos mudos. Um homem que, como diz o padre Antônio Vieira, partiu sem nada, mas levou tudo. Levou o amor de Cristo consigo. Incansável, pregava continuamente, confessava por horas, visitava doentes, batizava multidões sem descanso e vivia em total pobreza. Francisco Xavier é a imagem viva de um coração missionário consumido por Deus, diferente do zelo que falta hoje os nossos missionários, que são cheios de frescura, cheios de vaidade, só quer pregar em lugar que tem gente, que tem multidão, está interessado em dinheiro, em vender as coisas, em publicidade, em não sei o quê. Meu irmão, a fé correu mais com um só apóstolo, que foi Francisco Xavier, do que com todos os pregadores de hoje, sem dúvida. Esse homem que cruzava mares, e quantas tempestades, quantas fúria do mar ali, ele apaziguou somente colocando o seu crucifixo ou seu rosário na água. Enquanto hoje o cara não atravessa uma rua se ele tiver em missão no lugar para ir rezar para um doente, para ir visitar uma casa que tem pessoa depressiva, precisando de oração. Hoje os pequenos incômodos fazem os nossos pregadores desanimar. Você pega um homem desse que viajava a pé, no barco, sofrendo ali. Olha o calibre, olha a estrutura humana desses homens, meu irmão, para ir atrás de almas. Um homem que desejava um martírio. A vida dele se torna hoje, naquela época já era, mas hoje ainda mais, uma acusação viva das omissões. Ele tinha um hábito de rezar: basta, Senhor, basta, ainda há mais almas. Não pedia descanso, pedia mais trabalho, mais alma, mais missão, mais gente se convertendo ao Cristo. Só descansou quando morreu exausto às portas da China. E morre pobre, numa cabana, sem sacramentos, sem irmãos, sem glória humana, mas cercado pelos anjos. Morreu onde nunca pregara, para que Deus mostrasse que a semente estava na sua vida, não nas suas palavras. Porque o que faz a pregação ter efeito não é aquilo que a gente fala, aquilo que anuncia, mas aquilo que nós vivemos. Se existe um fogo que arde no nosso coração, de amor a Cristo, de desejo de viver, de santidade, a palavra, quando ela sai, ela fere os corações mais duros. Mas, meu irmão, se não tem uma vida santa, pode ter o discurso mais belo, levar o povo a chorar, a se entusiasmar, como a gente vê hoje. As pessoas se entusiasmam, bate palma, glorificam a Deus. Só uma coisa não acontece: a mudança de vida. Olhando para Francisco Xavier, você viu o que a igreja pode se tornar quando um homem se entrega totalmente. Um homem se entregou. Não foi a companhia de Jesus que santificou ele, mas ele que deu uma honra à companhia de Jesus, de tê-lo como santo. É isso que nós temos que fazer.
independente de onde você participa, se é comunidade, se é grupo de oração, se é pastoral, a tua vida, a santidade da tua vida tem que fazer com que esse movimento ele seja respeitado. Por quê? Porque ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. O evangelho só cresce quando há esse amor sacrificado. É isso, o evangelho de nosso Senhor. Ele é o evangelho do sacrifício, por isso Jesus pagou um preço alto. O missionário autêntico, ele tem que viver pronto para morrer por Cristo. Se tivesse hoje muitos Xaviers, converter-se-ia o mundo inteiro, irmão. São Francisco Xavier, ele é considerado por muitos como o maior missionário depois dos apóstolos. Imagina isso? Depois dos apóstolos, ele ser considerado o maior missionário. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um esse título. Por quê? Porque uma das coisas que São Francisco Xavier, quando se trata dos seus milagres, era ele pregava numa língua e as pessoas entendiam na língua deles, os indianos, os japoneses, os malaios, os macuas, aonde esse homem ia, seja tribo indígena, porque ele foi para o Oriente, meu irmão. É um homem da Europa que tem um contato com Santo Inácio de Loyola e sai em missão para o continente asiático. Então ele pregava na língua dele, o povo entendia na dele. Cara que ressuscitou criança, homem afogado, menina no colo dele, que vinha para ele, menina, ele pegava no colo ali e rezava. Um escravo que já estava sendo levado para o enterro, ia nas aldeias assoladas pela seca, rezava e a chuva caía imediatamente. Então ele era respeitado. Aonde ele ia, ele era respeitado, meu irmão, porque ele era o Cristo pisando nessa terra. Não tem como falar que não. Não tem como falar que esse homem aqui, fora que estava em dois lugares ao mesmo tempo, os demônios, então ele nem rezava, era só o sinal da cruz, os demônios já saíam. Ou ele pronunciava o nome de Jesus na maior calma. Diz que depois que ele rezava das suas mãos, todo o seu corpo exalava um perfume fortíssimo e suave, que os pagãos diziam ser a fragrância dos deuses, que é o famoso odor de santidade. O que você vai falar de um homem desse, o corpo incorrupto, perfumado, flexível, sem sinal de decomposição? Mas o maior milagre de todos de São Francisco Xavier não foi ressuscitar mortos, mas converter vivos. Em apenas 10 anos de missão, um homem fez um tropé, meu irmão, sem tecnologia, sem dinheiro, sem tradutor. Aonde ele passava, a aldeia inteira abandonava idolatria, vício, bruxaria, infanticídio, feitiçaria. Havia conversões generalizadas. O homem que dizia: não posso parar, ainda há mais almas para amar e salvar. Quantas almas se perdem por falta de quem lhes anuncia o Evangelho? Muitos não se tornam cristãos porque não há quem seja cristãos para eles. Francisco também dizia: o perigo não está no mar ou nas tempestades, mas no missionário sem ardor. Meu Deus do céu, que homem! Que homem!
A cruz é a única estrada que leva a um fruto que permanece. Quem deseja seguir Cristo deve preparar-se para padecer. Que São Francisco Xavier interceda por nós hoje. Que São Francisco Xavier nos dê a graça também, meu irmão, do ardor apostólico sobre a nossa alma, para que nós não paremos no nosso chamado, pelo contrário, que este exemplo possa nos dar força e fogo para continuar a nossa missão.